Olá, sou Márcio de Medeiros, professor do CETEF, Seminário Teológico Filadélfia, localizado em Jardim Redentor, Belfor Roxo. Vamos falar sobre a questão dos falsos profetas. O objetivo deste vídeo e de outros vídeos não é de julgar ninguém, não é de acusar, nem de mostrar conhecimento, mas de despertar você, de levar você a um avivamento, a um despertamento espiritual. E para a sua edificação e edificação da família, da igreja de um modo geral. Vamos examinar um pouco as Escrituras. O que ela nos diz sobre os falsos profetas? Vamos falar sobre uma breve reflexão sobre 3 tópicos: identificação dos falsos profetas e sobre a advertência a respeito deles, o aviso que as Escrituras nos dão a respeito deles e sobre a providência a ser tomada, a atitude que você tem que tomar. Dentro da Bíblia e na Palavra de Deus nós vamos ver isto: a identificação, as advertências e a providência a ser tomada no tocante aos falsos mestres, aos falsos profetas, os hereges, aqueles que distorcem a Palavra de Deus e levam outras pessoas também. E fique ligado, tome cuidado com essas coisas, que hoje temos muitos falsos cristos, falsos profetas, e muitas das vezes estão no nosso meio, dentro da igreja. Vemos a identificação dos falsos profetas. Como identificá-los? Vamos examinar as Escrituras. Mateus 7,16 diz o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? O próprio Cristo disse, o Senhor Jesus e Yahushua HaMashiach, você pode colher uvas dos espinheiros. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então, pelos frutos, pelo resultado, pela atitude dessas pessoas, você conhece se é um servo de Deus fiel, se é um homem que está de acordo com a palavra, está dizendo que está de acordo com a palavra, ou é um herege, ou é alguém que está distorcendo as Escrituras, é um falso profeta. Então, em Mateus 7,16, dá essa advertência: pelos seus frutos os conhecerei. Você conhece a árvore pelo fruto. É assim que você identifica o falso profeta. Vamos continuar examinando as Escrituras. Vemos a advertência, um aviso a respeito dos falsos profetas que surgiriam, que teriam. 2 Pedro 3,17: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Que diz? O engano dos homens. O que é um engano? Uma falsa doutrina. Ele está enganado e está enganando você, levando pessoas para o abismo, para a perdição eterna. Fique atento, fique ligado. Continuando. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercação de mestres e segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Importante destacar aqui que virá tempo, e chegamos ao tempo disto, que não suportarão a sã doutrina. Começa com achismos religiosos, achismos teológicos, invencionices, fábulas, Mas tendo coceira nos olhos, cercação de mestres, pessoas que se acham mestres, começam a ensinar, blá blá blá, blá blá blá, distorcendo as Escrituras. Temos muitos falsos mestres, falsos ensinadores, falsos profetas. Dando ouvido, se recusarão, dando ouvido a fábulas, voltando às fábulas. Fábulas são histórias da carochinha,
mitologias, achismos, invencionices, perdão. Tudo isso nós vemos hoje no nosso dia a dia, infelizmente, em muitos locais e em muitas igrejas. O objetivo aqui é ajudar, não é criticar, é levar uma reflexão e que você possa orar por essas pessoas. Continuando, Timóteo 4,4, eu aviso, mas o Espírito, E com letra maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, expressamente, ou seja, de forma bem clara, bem explícita, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Aqui diz, apostatarão, o Espírito, alguns últimos tempos que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé. O que é apostatar? É separar, se distanciar. Um apóstata é aquele que se separa da verdadeira sã doutrina, da doutrina do Evangelho, doutrina de Cristo, doutrina de Yahushua HaMashiach, o Salvador, o Eterno, aquele que morreu na cruz. Ele se apostata, ele se distancia da palavra de Deus. E dá ouvido a heresias, a falsos mestres, a falsos ensinadores, a falsos professores, a hereges, a falsos profetas. E dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Essas pessoas, muitos, dão lugar aos demônios, a Satanás, a espíritos que inventam heresias para confundir você, confundir a igreja verdadeira, confundir e distorcer o Evangelho, e levar muitas pessoas, infelizmente, para o inferno, para a perdição eterna. E aqui diz, o espírito e demônios, ou seja, há uma questão espiritual por trás. A providência é você examinar as Escrituras e orar. Você tem que orar para libertar essas pessoas, não criticar, não julgar, não tacar pedra, não virar o rosto, mas estender a mão e ajudar a reconciliar essas pessoas e trazer de volta essas pessoas para o reino de Deus através da palavra, a palavra genuína, a palavra de Deus, a verdade que liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra de Deus também é verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por Ele. E a palavra de Deus também é a verdade. A sua palavra, seu reflexo é a verdade. E liberta, santifica, esclarece, ensina. Temos que examinar as Escrituras e orar por essas pessoas. E orar para que você, sua família e sua igreja também não seja presa desses falsos profetas, desses enganadores. E vai aqui o aviso, a advertência da palavra de Deus. A providência, João 5,39 e Mateus 22,29. É a providência, é a atitude, é a sua resposta, é a sua postura como cristã, como homem e como mulher de Deus. A sua postura cristã é esta. João 5,39. Examinai, pois, as Escrituras, que vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Mateus 22,29, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinar a palavra de Deus, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que combate as heresias. Em Hebreus 4,12 diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos intentos do coração. Essa é a providência, examinar as Escrituras, examinar, olhar, estudar, meditar.